Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Em 6 de março de 1995, foi gravado um episódio do talk show The Jane Jones Show. E esse programa ele era bem conhecido nos Estados Unidos. Ele começou em 1991 como um programa de entrevistas com assuntos sérios, mas depois ele acabou tendo um segmento mais diferente. Então depois ele acabou se tornando um programa tipo aqui no Brasil pra gente, um Casos de Família, um João Kleber da vida, onde tratava de vários assuntos aleatórios, as pessoas falavam da vida delas ali, assuntos aleatórios, faziam revelações e tudo mais. Nesse dia em específico, seria gravado um episódio que tinha como tema paixões secretas do mesmo sexo. Um dos convidados desse programa era o Scott Amajor, que nasceu em 26 de janeiro de 1963. O Scott nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e na época dos fatos ele tinha 32 anos e o Scott era homossexual assumido. Ele tinha uma boa convivência, uma boa relação com a família dele. Ele também era uma pessoa muito gentil, muito carismática e ele gostava muito de ajudar as pessoas. É dito que ele ajudava pessoas com o vírus da AIDS, pessoas que outras pessoas queriam ficar longe. Ele ajudava várias dessas pessoas. O Scott era bartender e ele foi convidado para ir até o programa gravar esse episódio, depois que ele enviou uma carta para eles contando a história dele, que ele queria revelar uma paixão secreta por uma pessoa. O outro convidado do programa era o Jonathan Schmitz, que nasceu em 18 de julho de 1970 em Michigan, e na época do ocorrido ele tinha 24 anos de idade. O Jonathan foi até o programa e disseram para ele que alguém iria se declarar para ele lá diante das câmeras, então ele não fazia ideia de quem era. Mas ele disse que a produção do programa deu a entender que seria uma mulher. Ele também chegou a imaginar que pudesse ser alguma ex-namorada que queria reconciliar com ele. Então ele aceitou ir até o programa e ele foi junto com uma amiga. O Scott e o Jonathan, eles eram conhecidos, eles eram vizinhos e eles moravam no Lago Orion, em Michigan. Então, como eu disse, o intuito desse episódio era que uma pessoa revelasse a sua paixão secreta por uma outra pessoa do mesmo sexo. E o Scott resolveu que ele iria fazer isso, que ele iria revelar a paixão que ele tinha por seu vizinho Jonathan. Antes do Jonathan entrar no palco, a Jane Jones, que apresentava o talk show, ela pediu para que o Scott revelasse as suas fantasias sexuais com o Jonathan. Então ela começou a instigar ele a falar mais sobre tudo que ele sentia e o que ele queria fazer com o Jonathan. Então o Jonathan entrou no palco e o Scott começou a se declarar para ele. O Jonathan foi pego completamente de surpresa, ele não tinha ideia, segundo ele, de que aquilo pudesse acontecer, de que seria o Scott o admirador secreto, porque, mais uma vez, ele achava que seria uma mulher. E embora o Jonathan estivesse rindo ali da situação, ele estava muito desconfortável com tudo aquilo. Ele chegou a colocar a mão no rosto algumas vezes e ele olhou para a amiga dele que tinha ido com ele até o programa e disse para ela: "Você mentiu para mim". Depois da declaração do Scott, o Jonathan afirmou veemente que ele era heterossexual, então ele disse que nada aconteceria entre eles jamais. Um dos amigos de Scott afirmou que depois que acabou a gravação do programa, o Scott e o Jonathan saíram e tiveram um encontro, mas o Jonathan nega esse acontecido. Então, 3 dias após a gravação do programa, o Scott deixou um bilhete na porta da casa do Jonathan que seria de teor sexual, alguma brincadeirinha, algo do tipo. E isso despertou uma raiva muito grande no Jonathan. Ele já estava com raiva porque ele tinha se sentido completamente envergonhado perante as câmeras
esse programa foi gravado, então ele ainda não tinha ido ao ar, ele iria ao ar dali 2 semanas, mas segundo ele estava se sentindo envergonhado, humilhado, ele disse que se sentiu traído pela amiga, então assim, ele não estava nada feliz com aquela situação. E depois que ele recebeu esse bilhete do Scott, ele ficou ainda mais furioso. Então ele foi até o banco, sacou dinheiro e de lá ele foi até uma loja e comprou uma espingarda. Depois disso ele foi até um outro lugar, ele comprou munição e depois ele foi até a casa do Scott. O Scott morava num trailer e assim que o Jonathan entrou lá, ele atirou 2 vezes no peito do Scott a queima-roupa. Em seguida, logo após ele ter feito isso, ele se desesperou, então ele ligou para a polícia e ele confessou o crime que ele havia acabado de cometer. Ele disse para a polícia que ele tinha feito aquilo porque ele estava se sentindo muito envergonhado pelo fato do Scott ter feito aquilo com ele em rede nacional. Como eu disse, o programa foi gravado, então ele não tinha ido ao ar ainda, e depois desse ocorrido, o programa nunca foi transmitido. Você até encontra alguns trechos na internet do programa, porque depois foram feitas várias matérias e reportagens, né? A mídia cobriu muito esse caso, então você encontra alguns pedaços desse programa, mas o programa em si, o episódio, nunca foi transmitido. No julgamento do Jonathan, a defesa dele alegou que ele sofria com algumas doenças graves, inclusive psicose maníaca depressiva. Ou seja, eles alegavam que o Jonathan tinha cometido o crime porque ele havia sido provocado através de uma humilhação em rede nacional, e levando em consideração a esse diagnóstico dele, dos problemas mentais que ele tinha, ele acabou tendo um surto e cometeu esse ato. Mas a promotoria não aceitou isso de forma alguma. Eles mantiveram a alegação de que tinha sido sim um crime premeditado, já que o Jonathan, ele foi até um lugar, ele sacou o primeiro dinheiro, depois ele comprou uma arma, comprou munições e aí então que ele foi até a casa do Scott. Então não foi algo assim que aconteceu na hora, através de uma discussão, nem nada do tipo. Ele premeditou, ele planejou tudo que ele ia fazer e executou. O Jonathan foi considerado culpado de assassinato em 2º grau em 1996 e ele foi condenado de 25 a 50 anos de prisão. O Jonathan entrou com um recurso para apelar a condenação dele, então a condenação dele foi anulada, mas posteriormente ele foi condenado de novo pela mesma acusação em 1999. Ainda em 1999, a família do Scott processou o programa, alegando que eles eram negligentes com as pessoas que iam até o programa e também pela tática antiética que eles usaram para atrair o Jonathan até o programa. A princípio, a família do Scott iria receber 30 milhões de dólares por esse processo, caso eles ganhassem, mas depois essa decisão foi anulada e a família nunca viu esse dinheiro. Em agosto de 2017, o Jonathan, então com 47 anos de idade, foi libertado da prisão em liberdade condicional após cumprir 22 anos de sua sentença. Desde que saiu da prisão, ele se manteve discreto e ele ainda mora em Michigan, segundo as matérias. E esse foi o caso de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois de um vídeo super longo na quarta-feira, hoje eu trouxe um caso um pouquinho menor. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e chegou até aqui, deixa um like pra mim, tá bom? Porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando que agora nós temos vídeo toda quarta e toda sexta-feira. Não sei se vocês perceberam, mas eu não tenho mais horário pra postar o vídeo. Então, seja na quarta ou na sexta, o horário que o vídeo estiver pronto, eu libero pra vocês. Seja de dia ou de noite. Então, sempre que houver um imprevisto, que o vídeo for atrasar um pouquinho, eu aviso lá no Instagram, então me sigam por lá também. Eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E é isso por hoje, gente. Nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até lá. Tchau.